Átila, bem-vindo. Átila, tudo de pandemia aí, o médico aí é especialista. Tudo de coronavírus, ele é campeão. Morbeck, convida o Morbeck aí. Show! A doutora ontem deu ok. Celina, seja bem-vinda. Ontem você participou, né, Celina? Hoje novamente. Importante a sua participação sempre. Obrigado. Deputado Jorge Lima, meu amigo, campeão. Satisfação, prestígio grande ter você aqui. Thaís Sanford. Obrigado, Thaís, pela presença. Aguardando aqui o doutor Sérgio. Cláudia. Bem-vinda, Cláudia. Obrigado, Celina. Pessoal, deputado Jorge, Celina, doutor Zaneta é fera. Tá chegando aqui agora. Vai ser uma conversa. Natasha, bem-vinda. Doutor Sérgio tá chegando aqui agora. É isso aí, amigo. Deputado Crescencio Pereira Júnior, seja bem-vindo. Deputado Jorge Lima já tá aqui, já tá presente. Amigo Morbeck, bem-vindo. Doutor Sérgio está chegando, doutor Sérgio está chegando. Amigo secretário executivo de turismo, Eric Vasconcelos. Prestígio grande de ver aqui, amigo. Grande Ironman, campeão. Deixa eu ver aqui. Um dos líderes grandes do nosso turismo, Eric Vasconcelos. Doutor Sérgio Zaneta, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. É uma satisfação, uma honra o programa Diálogo Aberto lhe receber, doutor Sérgio. A honra é minha, meu amigo. Doutor Sérgio Zaneta é o nosso convidado especial de hoje. Ele é médico sanitarista, professor das faculdades de medicina do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, e Unimax, em Indaiatuba, São Paulo. Doutor Sérgio, iniciar aqui nossa conversa. Eu quero iniciar, nós acompanhamos hoje uma batalha em plena Avenida Paulista, né? Nós estamos vendo movimentos, aglomerações políticas em meio a uma pandemia. O que é que o senhor pode falar sobre isso, doutor Sérgio? Eu devo dizer que algumas lideranças políticas enlouqueceram e, de modo irresponsável, têm tratado a situação que é de grande calamidade. Nós temos, inclusive, um decreto de declarando calamidade nacional e contrariando essas declarações a uma provocação política sendo realizada há muitas semanas e a política está tentando tomar a frente do combate do coronavírus
E esse é uma medida muito perigosa, porque, infelizmente, o coronavírus ele não vota. E a doença vai prosseguir em piores condições. É o momento de unidade do país, é o momento de união de todos os brasileiros para enfrentar essa grave ameaça à saúde das pessoas, ao sistema de saúde, mas, sobretudo, à saúde dos mais vulneráveis. E os acontecimentos são lamentáveis, são lamentáveis. Em situações normais, em que nós não estivéssemos enfrentando uma epidemia desse tipo, esse tipo de situação é uma situação que já por si não teria sentido, porque a política é a arte de resolver de modo pacífico os conflitos, né? Então, são grupos motivados, são grupos preparados para isso e que têm sido instigados, estão instigando durante muito tempo um conflito que, infelizmente, acabou acontecendo. Não há justificativa para isso, só irresponsabilidade de algumas autoridades para sustentarem essa situação. E só piora a construção de um discurso único, de uma direção única que o país tem que ter para combater numa situação de epidemia, de grave epidemia que nunca ocorreu no mundo. É uma insanidade irresponsável, para dizer o mínimo. Doutor Sérgio Zanetta, seria importante nós termos, inclusive o deputado Jorge Lima está falando aqui, o nosso amigo Jorge, que nós estamos, o deputado Jorge que está dizendo, nós estamos sem ministro da Saúde, em meio a uma pandemia. Era importante, assim, se respeitar, se ter gestores da ciência ali para comandar ali o ministério. Eu entendo isso, doutor Sérgio. De fato, não é inocente, não é inocentemente que a gente não tenha ministro da Saúde. Os ministros da Saúde que acabaram se curvando às evidências científicas e ao trabalho do Sistema Único de Saúde a nível nacional, que é a única coisa que nos protege da barbárie nesse momento, é a existência do Sistema Único de Saúde. O primeiro ministro deste governo teve o senso de ouvir os técnicos e apoiá-los. O segundo não conseguiu nem entender o que se dizia. E como o presidente não quer não pode ser contrariado, e a ciência tem essa situação, a ciência coloca suas dúvidas, coloca suas afirmações e sempre se critica para poder corrigir eventuais problemas. Então, é a mesma coisa, nós estamos num carro desgovernado na estrada, sem piloto. E isso foi deliberado. Nem de logística entendem os atuais titulares do Ministério da Saúde, que dizem que são bons em logística, porque nós não conseguimos ter exames na quantidade necessária para fazer testagem dos pacientes. Então, é uma situação perigosa. Quem comanda a nível federal a saúde não são pessoas que entendem da saúde e, portanto, estão tomando decisões que têm mais sentido para seus interesses pessoais, políticos, partidários, infelizmente. Eu gostaria de ter alguma coisa boa para dizer do Ministério da Saúde, então estamos atônitos. Há nesse país uma quantidade imensa de bons profissionais, bons sanitaristas. O Ceará é um celeiro desses bons profissionais também. O Ministério da Saúde tem técnicos competentes, o que acontece é que o comando está... Tanto é que não comunica uma informação, ele não é um centro de comunicação, de cooperação, de controle e orientação. Então é lamentável e culminando hoje com um conjunto de provocações, parece que está se tentando transformar esse país
confronto entre brasileiros. Isso é um conjunto de provocações. As pessoas devem, quem puder, evitar. Às vezes, em alguns momentos, a gente pensando bem, falando, nossa, está difícil, né? É muita bobagem que as pessoas ouvem, mas o que nós não podemos fazer é jogar areia no caminho da destruição das instituições, da destruição do convívio democrático entre diferentes. Essa é uma característica da democracia, né? E no meio de uma situação grave como essa, era só o que nos faltava, o que foi provocado, anunciado, chamado pelas redes, né? É pior que briga de torcida. É algo feito, é um ato de banditismo. Os serviços de segurança, de informação, que apoiam a democracia e o Estado de Direito devem se atentar para esse fato. Isso pode colocar a perder o nosso frágil controle da epidemia. Doutor Sérgio, nós aqui em Fortaleza, né, até o momento, eu quero deixar avisado para os seguidores que quiserem enviar perguntas aqui para o doutor Sérgio, pode enviar, que ele está aqui gentilmente aqui para responder. Enquanto vai chegando aqui, doutor Sérgio, aqui em Fortaleza, né, nós estamos até o momento em lockdown, isolamento rígido, e o governador, a partir de amanhã, vai liberar as atividades econômicas em fases. Amanhã vai iniciar uma primeira fase, com algumas atividades, e essas atividades, o governador disse muito, que não é nada definitivo. Ele vai monitorar. Então, caso tenha algum contratempo no meio do caminho, ele encerra tudo de novo. E então, assim, pediu muita cautela para a população que vai iniciar as atividades, né? Muito, como é que se diz, comprometimento né, com o protocolo, para não ter perigo de ter que voltar a recuar de novo, né? Então, essa questão, como o senhor vê, essa questão, existe uma regra? Não, né? Qual a melhor forma de isolamento, vertical, horizontal, lockdown? Começaram a surgir durante... Veja, primeiro, vamos lembrar de uma coisa, humildade é importante diante dos fatos. Nós temos uma epidemia que começou há 5 meses, uma doença que até então não existia. Nós aprendemos muito com ela. Algumas coisas são aprendizados fortes, outros são aprendizados ainda em consolidação. O que a gente não tem? Nós não temos um tratamento para essa doença. Infelizmente. Nós não temos vacina para essa doença. E a única coisa que foi efetiva no mundo para controlar a transmissão e impedir que o sistema de saúde entrasse em colapso foi o isolamento social. Então, o isolamento social também é uma situação muito difícil, sobretudo em comunidades tão diferentes como as nossas. Estou falando de grandes cidades, as pequenas cidades do interior. De um modo geral, isso não é... Nós saímos de uma situação de plena conexão com o mundo. Aliás, essa plena conexão com o mundo é um dos fatores que ajudou a Covid-19 a ser disseminada, né? Não se esqueça que um dos países com quem mantemos maiores laços, eu falo inclusive de São Paulo, com a Itália, né? Foi de onde vieram os casos, né? Então, nós temos essa característica que é muito diferente. Então, o que nós sabemos da doença? São essas. Sabemos que eu lavar as mãos, eu manter uma higiene pessoal, eu a qualquer contato, só fazer contato pessoal com máscara caseira, nós aprendemos que é boa, é efetiva, ajuda a controlar essas coisas. Mas aprendemos também que, com a experiência de alguns países, e aí eu destaco Portugal. Portugal foi um país que teve uma decisão
politicamente respeitada em todo o país, tecnicamente sustentada por todos os portugueses, entrou num sistema de isolamento social rígido, seguido pela população, e num determinado momento a sua curva começou a retificar e cair, e depois desse começo e a sua manutenção caindo, é que ele iniciou um processo muito rigoroso de quebra do isolamento social. Então, nós estamos adotando, e daí eu examinei os planos de São Paulo, do Ceará, acho o do Ceará pela segmentação muito interessante. Primeiro, essa posição de modéstia. Isto não é uma solução cientificamente sustentável suspender a quarentena, suspender o isolamento. Então, para fazê-lo, eu preciso controlar muito. Duas medidas boas para isso. É o investimento massivo na testagem, que o Ceará está fazendo, e a abertura progressiva de setores industriais, setores onde eu tenho um maior controle do processo produtivo, e prontidão. E não ter medo nem a vaidade de recuar. Por quê? Porque este é um aprendizado também a ser construído. Então, olhando a curva do Ceará também, a curva do Ceará tem uma retificação para baixo, a curva do Ceará mostrou alguns já cerca de uma semana, um pouco mais, um comportamento que se desvia da curva. Eu, pessoalmente, esperaria mais tempo, mas não é fácil a tomada de decisão, eu compreendo. Mas se tiver a humildade de estar atento para poder recuar, se for necessário, eu acho que isso é importante. Então, como eu disse, infelizmente, os planos de abertura são testes. Não há nenhuma fundamento científico. Os de São Paulo, eu dei uma entrevista essa semana, é uma invenção matemática dizer que aquilo é fundamento científico. São percentuais de curva. Eu estou fazendo um teste, porque é preciso se descomprimir determinadas ações da sociedade. Perfeito, faça com muito controle, mas não acredite só nos seus números, porque isso é um teste com pouca evidência. Eu acho que pode ser uma aposta quando o Estado estiver como, no caso, olhando só a curva do Ceará e de Fortaleza, você observa isso. Agora, Fortaleza e o Ceará têm um indicador que eu chamo, que é um indicador de risco de ter a doença, que é o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes. Isso me diz qual o risco que eu tenho de ter Covid-19 no Ceará e em Fortaleza. E os números aí, no estado do Ceará, é o dobro do risco do Brasil, né? E é quase 4 vezes o de Fortaleza sobre o risco do Brasil. Então, ainda há um risco, houve uma intensidade da epidemia que só foi controlada pelo isolamento. A sorte do Ceará foi ter a unidade e a clareza de tomar essas medidas. Então, isso foi controlado, foi uma das situações mais graves do país, por causa do risco ser muito alto. Neste momento, as curvas continuam subindo, elas não mostram que podem estar parando, mas continuam subindo. É arriscado, mas é possível se fazer escalonando e acompanhando, sempre com muito cuidado. Se fosse olhar estritamente a decisão técnica, não seria o momento de nenhum estado voltar, porque as curvas estão em ascensão. Então, são decisões difíceis e um pouco arriscadas também, né? Mas eu compreendo as pressões que se sofre. Doutor Sérgio, começou a chegar aqui algumas perguntas. A Natasha, ela pergunta, doutor Sérgio, o que o senhor acha do caso da Nova Zelândia? Então, Natasha, o caso da Nova Zelândia é um caso de identidade entre o governo, discurso político
ajustado e vontade do país. A Nova Zelândia, além de tudo, do investimento em ciência e tecnologia da Nova Zelândia. A Nova Zelândia se organizou para ter uma postura totalmente diferente dos países orientais que controlaram com testagem e isolamento. Ela teve uma estratégia epidemiológica de conter os casos na fonte. Na medida em que ela identificava, ela estabelecia um protocolo rígido de isolamento do caso e dos seus contactantes. Dessa forma, ela agiu rápido, de maneira certeira, e ela usou a boa e velha epidemiologia e vigilância epidemiológica para controlar os seus casos. E isto deu resultado, porque ela agiu com disciplina, porque ela agiu com recursos científicos para isso, e porque é um país que investiu. Nós, nos últimos 2, 3 anos, os nossos cientistas têm sido expulsos do Brasil. Eles têm cortado as bolsas de doutorado. Então, as pessoas que tinham uma capacidade técnica, que tinham tecnologias, estavam desenvolvendo em seus laboratórios de pesquisa da universidade, hoje esses laboratórios estão vazios. Na Nova Zelândia, os cientistas foram preservados, o país investiu em garantir essa infraestrutura e ele agiu de um modo firme, com uma estratégia de vigilância, de identificação, isolamento e muito cuidadoso. Isso surtiu efeito. Talvez não sem motivos, a Nova Zelândia seja dirigida por uma mulher, né? Sua primeira-ministra. Então, Natasha, talvez essa seja também uma parte da explicação. A firmeza, a clareza. Doutor Sérgio, chegou uma pergunta aqui do meu amigo o deputado George Lima. O George, ele foi um dos primeiros acometidos aqui no estado do Ceará com a Covid-19. É um amigo que deu um susto na gente, tudo, mas Deus segurou na mão dele e graças a Deus hoje está 100%, está aqui conosco aqui para contar a história. É campeão, meu amigo. Aí ele pergunta, doutor Sérgio, qual o medicamento que o senhor confia para atenuar os sintomas? Essa é a pergunta dele. Aí eu vou complementar, porque tem pessoas que dizem que a cloroquina no começo é importante, outros dizem que depois prescreve, não sei o quê. Aí eu queria ouvir do senhor. E só complementando, doutor, também, tem também um remédio, também, a Anitta, né, que dizem também que é bom. Anitta. Aí tem aquele remédio. É um vermífugo muito bom. E tem um outro também, que é contra piolho, né? Esqueci o nome. Tem ivermectina. Pronto, esse aí. Toda vez que, em situações às vezes normais, as pessoas se desesperam, e daí elas buscam conforto em coisas que são inimagináveis. O problema é quando os médicos começam a também fazer prova terapêutica. Então, eu quero dizer, não existe nem um remédio hoje disponível que atenue a doença coronavírus e que a trate. Nenhum. A única coisa que, quando é uma fase leve, tem febre, dor no corpo, o medicamento de dipirona, Novalgina, né? Paracetamol ou Tilenol, para controlar febre, dor no corpo, mal-estar. É isso que ela faz. Mantenha-se hidratado. E se a pessoa tiver o agravamento da doença, a única coisa, único, vamos dizer, remédio que realmente funciona é o oxigênio. Então tem um momento em que o pulmão das pessoas pode ser de tal forma afetado que a única coisa que eu tenho a fazer é dar oxigênio para essa pessoa e esperar que o pulmão melhore. E daí há vários, quase 40 modelos terapêuticos sendo tentados, mas nenhum melhor que o outro.
Então, são tentativas de... Aí eu vou compensar a situação. Se a pessoa tiver um problema cardiológico, eu vou tratar do problema cardiológico, um problema renal, um problema neurológico, um problema de coagulação, eu vou corrigir esses problemas. Mas são problemas que um paciente grave numa UTI pode ter. Então, infelizmente, nós ainda estamos estudando, e os médicos... Veja, olha o sofrimento também dos profissionais. Estou diante de um caso muito grave, que eu não tenho medicações que eu possa introduzir e melhorar rapidamente o processo. Então, eu tenho que tratar com oxigênio e aguardar que o organismo reaja. Por algum motivo, que um dia nós vamos descobrir, talvez nos livros de história, há alguns indícios, o Trump, nos Estados Unidos, e o presidente brasileiro, são médicos, né? Foram eleitos para fazer medicina, para prescrever remédio, porque eles... Eu estou vendo a hora que o presidente da República vai ser processado pelo Conselho Federal de Medicina por exercício ilegal. Então, eles ouviram dizer que a cloroquina podia ser útil. E como, nossa, seria maravilhoso ter um remédio, né? A cloroquina tem mais de 30 anos no mercado. Ela, de fato, quando eu olho numa etapa muito inicial da pesquisa do uso de medicamentos, em determinados modelos celulares, animais, em animais pequenos, ela parece ter algum efeito. Mas quando eu continuo o estudo e vou testando em animais maiores, em primatas e depois o teste em humanos, a cloroquina nunca se mostrou útil para tratar vírus. Então é uma coisa que toda vez que tem uma infecção viral, ela é normalmente testada. Então, o que se tem de estudos consolidados é que ela não é útil para o tratamento da Covid. Ela é útil para tratar malária, ela é útil para tratar alguns problemas, algumas doenças com imunoagressão. E um medicamento, ela é um medicamento aprovado para uso nesses casos, recomendado nesses casos. Qualquer médico pode receitar com responsabilidade dele, do jeito que ele tem essa autonomia. Mas nenhum estudo disse que é boa. Aliás, os estudos têm dito o contrário. Porque se a cloroquina não trata a doença, Covid-19, então eu não posso esperar um efeito benéfico. A única coisa que ela tem para me trazer é o que eu sei que ela faz, que é o efeito colateral. Então, da cloroquina, eu posso esperar um percentual de efeito colateral, que afortunadamente não é tão frequente, mas é tão grave como arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio. Então, o uso extensivo de cloroquina tem feito pacientes terem o agravamento de outros problemas, sobretudo cardiológicos, por causa do uso da cloroquina. Então, infelizmente, e não o maior interesse dos médicos é poder tratar. Quando teve a infecção do H1N1 lá atrás, da gripe suína, lembra-se que até hoje nós tomamos vacina, a nossa vacina de gripe é principalmente contra o H1N1, nós conseguimos maior sucesso para controlar essa epidemia porque ele tinha duas características. Primeiro, ele não afetava tanto as pessoas idosas, porque parece que elas tinham memória de há 30 anos atrás de uma infecção. E o segundo lugar, porque eu tinha um remédio, Tamiflu, que usado no início da doença, abortava a progressão da doença. Depois desenvolveu-se a vacina e daí a proteção definitiva. Na Covid-19, nós não temos nenhum remédio, nós não temos vacina e pior, ela afeta todas as faixas de idade, do bebê ao mais velho. O que acontece é que o mais velho que seja acometido da doença ou a pessoa que tenha problemas crônicos de comorbidades, né, como nós dizemos, ele pode ter um quadro muito grave da doença. E daí a mortalidade, a letalidade dessas pessoas é maior. Mas todo mundo pode contrair. E todo mundo, se contrair, pode precisar de um respirador. Este que é o problema.
Porque o único tratamento efetivo no caso da Covid-19, quando ela complica, é eu ter um respirador para deixar o pulmão se recuperando e eu infundindo oxigênio para as pessoas. Então, perdemos muito tempo discutindo isso, é uma forma de não discutir o que é preciso ser feito. Nós temos o isolamento social, mas nós temos modalidades para fazer o isolamento social. Como fazer isolamento social numa grande metrópole? Como lidar com as comunidades que não têm cada um no seu quarto para fazer isolamento na sua casa? De que forma o Estado, o SUS e as autoridades, a sociedade pode também proteger essas pessoas? Eu preciso criar alternativas de isolamento na comunidade. Nem que eu transforme todas as escolas fechadas, centros esportivos fechados, em o quê? Hotéis de isolamento. Contaminou, vai para um isolamento que é dentro de um equipamento da comunidade. Fica os 14 dias, depois volta para a família. Ou, em alguns casos, isolando a família inteira. Então, essas medidas são necessárias. A outra, a economia está paralisada? Tá, não para todos. Tem setores produtivos que estão funcionando e, aliás, é importante que estejam. Disponibilidade de alimentos. Mas o que se faz no mundo todo? Eu pego o meu dinheiro, o dinheiro do país, e distribuo para que as pessoas não passem fome. Agora, para receber R$ 600, a pessoa tem que demora 1 mês, 2 meses para receber um dinheiro que é para se manter viva. Então, são determinados. Isso sim é importante com a epidemia. Não é o coronavírus, não é a cloroquina, porque essa não funciona. Não é ficar discutindo se Deus nos protege. Deus continuará nos protegendo na medida em que a gente faça a nossa parte, né? Doutor Sérgio, eu escutei falar que o pico era em março, depois o pico foi para abril, o pico foi para maio. Quando é esse pico, doutor Sérgio? Olha, o pico, ele depende do fato das pessoas estarem isoladas. Vamos supor, eu tenho um isolamento, o Ceará já teve isolamento de 71%. Ótimo. Um país democrático com esse nível de isolamento, porque num país autoritário é mais fácil. Digamos assim, você manda ficar e fica. Num país democrático, isso é um sucesso de cidadania, de entendimento, de cooperação. Bom, na medida em que eu começo a ter um discurso fragmentado das autoridades, cara, veja, as pessoas se elegeram, as pessoas têm mandato, as pessoas têm autoridade pública. Cada vez que elas falam uma inverdade, um monte de gente vai atrás dessa inverdade. Então, foi sendo torpedeado o isolamento social. Cada vez que uma autoridade dá exemplo, sai à rua sem máscara, cumprimenta, abraça as pessoas e faz um discurso claramente contrário a isso, uma parte da população, não é que ela desacredita totalmente, mas ela fica na dúvida. E realmente não é agradável ficar isolado. Nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo do limão uma limonada, é a nossa especialidade como brasileiros, né? Mas não é agradável. Então, isso tem diminuído o isolamento social no país inteiro. O pico que era para ser quando eu tinha 71% de isolamento, na medida que eu começo a circular, ele é jogado para frente. Então, o pico depende do isolamento, da quantidade de pessoas em isolamento, para impedir que o vírus circule, e do tempo em que permanecemos em isolamento. Se eu mudar essas condições, o pico realmente vai sendo projetado para frente. Uma das principais medidas de descrédito é essa, de eu tentar prever o pico. E esse é o modelo matemático. Eu prevejo o pico hoje. Se mudar qualquer condição, já muda totalmente a previsão do pico. Então, essa história, né? Eu falo, esse jarro se eu tirar um copo dele por dia, ele vai esvaziar em tanto tempo. Tiro 3 copos, põe 1 litro. Tiro 3... Aí o jarro não esvazia. É isto que aconteceu com o pico.
Então, o que foi sendo colocado cada vez mais adiante, esse discurso nacional contra a ciência, contra as medidas sanitárias, é uma coisa que só no Brasil aconteceu. Mas nem o louco do Trump nos Estados Unidos fez isso, ele voltou atrás. Nós somos um caso de jaboticaba do coronavírus. É só aqui que ia acontecer uma coisa dessas. E as pessoas estão. Tem gente achando que é normal isso. É uma insanidade. É isso aí. Doutor Sérgio, entrou aqui na live um amigo, Ricardo, o Ricardo Gúcio. Ricardo. Ele é secretário de turismo de uma praia que nós temos aqui, paradisíaca, aqui no estado do Ceará, chamada Jericoacoara. Nossa! E Jericoacoara está sofrendo muito com essa pandemia, né? Realmente é um destino turístico importante, não só do Ceará, como do Brasil. Jericoacoara é conhecido no mundo inteiro. E o meu amigo Ricardo está na luta aí. Ricardo, ele tem uma pergunta específica ou quer que eu comente Não, isso? ele só entrou aqui e deu a mão aqui que está entrando aqui. Vamos lá. Chegou uma pergunta então, aqui. Não, fale, certo, pode falar. fale. Não, só Chegou dizer ao Ricardo que, de certo. fato, o turismo talvez seja das últimas atividades a serem retomadas, até porque o turista precisa ter O segurança. turismo foi a primeira e deverá ser a última, né? Deverá ser. Você imagina, nós temos o Ceará é um grande destino turístico no Brasil, é importante para a nossa indústria de turismo. E Jericoacoara é uma lenda do turismo nacional, todo mundo quer ir para lá. Mas você imagina um país como a Espanha, a Itália, que vivem do turismo. A maior indústria italiana é do turismo. Eles gastam fábulas do seu orçamento, muito mais do que qualquer país do mundo, para manter cada um dos seus monumentos. Eu vi o prejuízo da Itália no turismo, é coisa assim, valor sem noção, sabe? Assim, o prejuízo que eles estão tendo no turismo. Porque o país vive disso e ele investe muito dinheiro para recuperar suas obras de arte. Ele vive disso. Mas veja, a Itália estará lá. Jericoacoara vai estar lá. Eu quero deitar naquela rede com o pé dentro do mar, não é isso? A rede inteira. Jericoacoara vai estar lá. E nós vamos estar em Jericoacoara. Mas nós precisamos estar vivos para estar lá. E este é o momento. Agora, vamos segurar, porque isto vai passar. Ninguém previa isso. Nós estamos enfrentando uma guerra mundial, onde o inimigo é um vírus. Mas sempre que tem uma guerra, tem sempre alguém para dificultar o trabalho de quem tem que trabalhar, né? Então, não fosse o vírus tem alguns aliados aqui no Brasil. Doutor, chegou uma pergunta aqui do Morbeck. O Morbeck pergunta: a ivermectina é um vermífugo? Vermífugo. 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 Cadê? Comumente utilizado, mas está sendo usado no tratamento da Covid-19, que está... pronto, porque não está dando para ler aqui bem, mas ele está perguntando sobre esse remédio aí. Pronto. A infectina é um vertigo comumente utilizado, mas está sendo usado no tratamento da Covid-19, que é um vírus. Por quê? Ele pergunta por que está sendo usado. Porque as pessoas estão loucas. Porque as pessoas que deviam estar usando o conhecimento científico para tratar das outras estão também perdidas. E elas acham que é melhor dar qualquer coisa do que não dar nada. Então, é melhor falar para as pessoas: você tem Covid, tá? Você vai tomar dipirona, ou Novalgina, ou Tilenol, paracetamol, quando tiver com febre, dor no corpo. É esse remédio que tem. 80% das pessoas que tiverem coronavírus vão sair muito bem.
tomando ou não tomando o remédio. O risco é tomar ivermectina, cloroquina e ter o efeito colateral desses remédios, porque eles não fazem nada contra o coronavírus. E não adianta alguém dizer, eu vi um médico. Se o médico está receitando, ele está receitando por seus motivos pessoais, mas não há nenhuma base científica para isso. O médico está tentando o quê? Ele está fazendo o que se chama de prova terapêutica. Uma vez um paciente me perguntou, doutor, o que eu faço então se eu não tomar cloroquina? Pode benzer? Benze que é melhor. Porque benzer não tem efeito colateral. Agora, a cloroquina tem. Então, se os dois não têm efeito comprovado, pelo menos faz risco. O risco é 1 em cada 1000, 1 em cada 100, mas e se eu sou um desses 1000? Efeito não tem. Anitta não tem efeito. E daí você às vezes chega no hospital, os profissionais, às vezes com melhor boa vontade, falar, como alguém está dizendo, eu vou tentar usar. Mas isso não resolve, isso não ajuda e às vezes piora o quadro. Então, nós médicos também, verdade seja dita, nós não temos um instrumento ainda científico para tratar a Covid-19. Então, nós médicos também estamos perdidos em alguns momentos. E a gente, às vezes, na ânsia de fazer alguma coisa, acaba testando algum medicamento, mas isso, se eu estou num ambiente muito controlado, eu posso eventualmente reverter. Agora, as pessoas tomarem livremente esses remédios é perigoso, é ruim. E a pessoa vai dizer, olha, tem uma coisa com a pedra no rim, né? A pessoa toma chá de quebra-pedra, que é muito comum, né? 80% das pedras renais, elas saem sozinhas. Então, a pessoa, se não tomar chá de quebra-pedra, 80% vai sair. Se tomar, 80% também vai sair. Só que, para quem acredita no chá de quebra-pedra, ele leva toda a fama. 20% vai precisar do urologista, ou para quebrar com ultrassom, ou para fazer cirurgia. Então, às vezes as pessoas se apegam a algumas, acham que tomar alguma coisa é ajudar. Não, vai lá, toma uma água, sabe? Está indisposto, toma o seu remedinho para febre, para mal-estar, mas toma um suco de caju, não é isso? Faça bom alguma demais. coisa. É bom demais. Agora, cloroquina, não. Você pode ter um infarto. É raro, mas você não tem nada, vai ter um infarto. Você pode ter Covid, vai ter um infarto ainda por quê? Não vale a pena. Então, é muito difícil combater, porque nós temos também uma cultura de alguns. Então, você quer fazer um chá? Faz um chá com ervas, porque chá com ervas pelo menos hidrata as pessoas. O doutor, ainda tem um agravante, né? Além disso tudo, ainda tem umas fake news receitando, né? Ainda tem fake news aí solta, receitando paciente. Ainda tem essa. Esse é um problema. Esse é um problema. A pessoa é um país onde eu estou falando, o presidente passa receita de medicamento que é perigoso. Então, por que a minha tia não pode passar para mim, tá certo? E o que acontece, a internet, tem pessoas que, de brincadeira ou não, ficam fazendo coisas, até porque acreditam. Eu ouvi dizer, e no ouvir dizer ela já acredita. As pessoas, às vezes, acreditam nisso. Numa situação como essa, se as pessoas são saudáveis, se está tudo bem, isso é menos perigoso. Numa epidemia, isso é muito perigoso. Porque ao fazer as coisas que não devem, elas deixam de fazer o que deveria ser feito. Então, a medida é lavar as mãos, não relaxar nisso, proteger com máscara. Chegando em casa, se você teve que circular, tira a roupa, deixa o sapato na porta, troca de calçado, se higieniza, lava as mãos, lava o cabelo e depois vai conversar com as pessoas da família. Não leve a Covid-19 para sua casa. Isso funciona. Agora a pessoa
cansou de só fazer isso? Acho que é pouco? Não, é muito. A gente não lava a mão com a frequência que é preciso lavar. Nós estamos aprendendo uma nova forma. A gente é o povo limpinho, mas esse problema de lavar as mãos para combater a infecção é uma questão hoje cada dia mais importante. Doutor, a Débora está pedindo para o senhor falar um pouco a respeito da importância da testagem em massa. Débora, essa é um dos grandes problemas dessa epidemia que nos surpreendeu há 5 meses atrás, é justamente eu ter um exame bom para ela. Os países orientais, eles estavam relativamente preparados porque eles têm tido essas epidemias. Então, eles têm percebido que isto iria acontecer. Já teve epidemias com alguma proporção mundial. Então, eles se prepararam. Eles sabem que tem que ter uma escala de produção grande para máscaras, e eles tinham tecnologia. Eles mantiveram seus cientistas trabalhando, inclusive em plantas de produção industrial de fármacos. Como eu falei para vocês, o Brasil deixou de ter isso. Então, nós dependemos de comprar os exames fora. Já tem desenvolvimento de PCR no Brasil, mas nós demoramos meses para isso e a escala ainda é pequena. Então, não posso testar milhões. Mas uma das poucas garantias que a gente, para enfrentar a Covid-19, que a gente aprendeu, além de lavar as mãos, além de controlar com máscaras, é eu testar muitas pessoas, identificar quem está doente, não só os mais graves, mas quem está doente e circulando, de tal forma que essa pessoa eu isolo os seus comunicantes, e ao identificar quem está com o vírus circulando, que a única forma disso é testando, eu posso tomar medidas que a Nova Zelândia tomou. A Nova Zelândia desenvolveu esta capacidade, ela botou suas forças todas, eu vou identificar no máximo possível quem está doente, restringir a sua circulação durante o período de transmissão, para que daí eu diminua a quantidade de vírus que está circulando, porque essas pessoas são verdadeiras fábricas de dispersão do vírus. Então, a testagem massiva que eu vi que na própria imprensa, que há 200 mil testes e depois mais a capacidade de testes rápidos, que detecta se a pessoa teve ou não teve a doença. O teste rápido não é para diagnóstico, mas ele me permite saber se a pessoa já teve a infecção e se ela tem imunidade atual. Mas também o RT-PCR, que é o teste diagnóstico, que eu vi que vocês vão fazer 500 por dia. Isso projeta 15 mil por mês. Enfim, esse investimento que não é fácil. Você está tendo que comprar fora porque o Brasil desarmou os seus cientistas, a sua capacidade de informação científica. Vai custar mais caro? Vai, mas esta é a melhor medida. Isolamento, testagem, se for abrir, usar critérios rígidos. Não é para a pessoa achar que aquela marquinha no chão para ele fazer fila é para pular a amarelinha, não. Aquilo é para ficar, é para manter a distância. Se eu protejo da frente, o outro também me protege. Então, eu uso máscara para proteger os outros e também para me proteger. Para que eu chegue em casa, eu possa não contaminar meus filhos, meus pais, meus avós. Então, Débora, é muito importante a testagem, e o Ceará, de fato, se diferencia por ter feito esse esforço. Doutor Sérgio, uma pergunta aqui do amigo Jorge Lima. O Jorge pergunta, doutor, o senhor acha que uma pessoa que teve o Covid-19, né, de forma severa, pode ser contaminado nos próximos meses novamente? Até onde sabemos, não. Se ele teve Covid-19, ele desenvolveu uma imunidade contra a Covid-19. O que a gente não sabe é quanto tempo isso vai durar. Porque o comportamento da infecção viral, ele é diferente. Enfim,
Mas sei que nos próximos meses ele tem imunidade. Tá bom? Vamos a exemplo de outras infecções. Por que, que a gente todo ano toma vacina contra as formas graves de gripe? Porque a gente não tem imunidade permanente. A vacina dura um ano. No ano que vem tem que tomar de novo. Por isso que todo ano tem que vacinar, e o velhinho reclama, não é isso aí? Para levar o pai de novo, mas de novo. Porque tem vacinas que dão imunidade permanente. A de febre amarela, se você tomar, você tem imunidade permanente. Você não precisa mais tomar. Hoje em dia se sabe. Mas a da gripe tem que tomar todo ano. Nós não sabemos. Há duas formas de ter imunidade: ou tendo a doença, ou tendo a vacina. Que a vacina é uma forma de eu inocular a imunidade na pessoa. Se ela não é permanente, se ela dura, por exemplo, só um ano, aí essa pessoa vai estar protegida, mas ela só vai estar protegida mesmo quando eu tiver a vacina. E daí eu vou vacinar todo ano, vou fazer o que for necessário. Né? Então, Doutor, mas ela agora, pelos próximos meses, está protegida. Pronto. Então, quem teve está protegido pelos próximos meses. Ele nem pode ter novamente, como também ele não pode ser transmissor, né? Não, não pode. E o teste rápido, por exemplo, que vocês estão fazendo, que não é diagnóstico, mas ele identifica se eu tenho um anticorpo chamado imunoglobulina, né? A IgG, que é a que indica que eu tenho imunidade permanente. Mesmo ela não estando claramente positiva, se eu tive diagnóstico de Covid, feito diagnóstico, não é só clínico, diagnóstico por exame, eu passei pela doença, eu posso ter certeza que nos próximos meses eu estou protegido pelo menos. Agora, doutor, quem teve de forma mais severa, ele tem uma imunidade maior do que quem não teve sintomas? É uma das coisas que a gente não sabe, mas provavelmente não. Isso pode, às vezes, formas severas criam imunidades mais fortes, mas isso nós ainda não sabemos sobre o Covid, mas sabemos que confere imunidade. Então, ter a forma forte, oba, tive a forma forte, vou estar mais imune, não tem vantagem, não. Você estará imune, mas não se pode dizer que a imunidade tem qualquer diferença de quem teve um caso leve. Agora tem um comentário aqui do Átila que ele diz: doutor, essa pessoa não é mais transmissor, mas é um meio para transmissão. É? Não. Não? Se ele já teve a doença, ele não vai ter a doença de novo. Tipo então, assim, o máximo que ele vai poder fazer é se alguém espirrar na máscara dele, a máscara dele vai estar contaminada. Ele precisa tomar o cuidado para não contaminar os outros ainda. É isso aí. Porque, de fato, tem razão, Átila. Se alguém jogar o vírus na roupa, no cabelo ou na máscara de quem já teve, ele vai levar esse vírus para casa. Então ele tem que limpar a máscara, tem que lavar a roupa, lavar o cabelo, o corpo. Então ele não ficará mais doente, mas ele pode ainda transportar o vírus para os outros. Porque esse vírus é danado, ele é resistente assim na roupa, na superfície. Doutor, uma pergunta aqui do secretário de Turismo, lá de Jericoacoara, o Ricardo. Ele pergunta: doutor, o coronavírus pode causar sequelas mesmo depois de curado? Ainda está se estudando isso. Existe suspeita de que possa haver problemas neurológicos em alguns casos. Mas, como eu estou dizendo, a gente ainda não sabe isso do coronavírus. Nós temos 5 meses só dos casos que tiveram coronavírus. Então, mesmo quem tem algum problema que acabou afetando a parte neurológica, está em recuperação, nós não sabemos se isso vai persistir. É provável que se cure. Então, nós só temos 5 anos de acompanhamento, 5 meses, de acompanhamento dos casos. É muito pouco tempo para afirmar isso, mas estamos atentos a isso. É algo que nós vamos acompanhar e aprender ainda sobre a doença. E sabendo que nós estamos, é como se a gente tivesse uma meta, nós temos um prazo.
Daqui um ano e meio é quando vai ter vacina. Relaxa um pouco, volta ao isolamento. Não tem muita alternativa. Doutor, uma pergunta aqui do Morbeck. Qual a diferença entre como é? IgG. IgG. Peraí. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. IgG e IgM, não, ele peraí. quer saber a pergunta técnica. Agora, só o seguinte. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. A live, quando completa 1 hora, o Instagram Sim. corta. Ele corta. Certo. Faltam aqui 4 minutos. Aí tem mais algumas perguntas. Tá. A gente pode passar de 1 hora? Como é que está a sua agenda? Por mim não tem problema. Só ver se Então o Instagram deixa. Então eu acho que é melhor nós sairmos e voltarmos novamente, porque daqui a 4 minutos ele vai cortar. Perfeito. Então saímos e daí eu volto pelo mesmo caminho. Exatamente. Mesmo Começamos caminho. uma nova. Tá bem, Pronto. então. Morbeck, Vamos lá. pois Pronto. volta aí. Mas eu vou ler logo a pergunta do Morbeck para o senhor responder no próximo Vai. bloco, então. Pois Qual não. a diferença entre IgG, IgM e IPPCR? Tá. Pronto. E tem uma outra pergunta aqui da Gliciane também. O senhor pode informar o tempo de vida do vírus, como, por exemplo, na roupa, nas sacolas plásticas, no ar, enfim. Pronto, essas 2 perguntas que tem aqui que a gente vai responder no próximo bloco. Tá bom. Então, vamos sair e voltar novamente, pessoal. Vamos lá. Vamos lá.